Queridos amigos, boa noite a todos. Espero que tenham passado bem esse domingo, descansando, refazendo forças para uma nova semana que se inicia, desejando que estejam sempre bem, em paz e com muita saúde. Agradecendo a Deus pela oportunidade desses estudos, agradecendo pela companhia de vocês. Para iniciarmos as atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta da Vilmara. Boa noite, Vilmara. Boa noite, Maroísa. Boa noite a todos. Desejo que todos estejam bem. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e com o coração cheio de gratidão e alegria, agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos nessa noite do mundo. Deus permita que os amigos espirituais aqui presentes possam nos orientar nossos pensamentos e nossas palavras, para que saibamos transmitir da melhor maneira possível o que Jesus nos ensinou, nos deixou há tanto tempo atrás. Que as lições sirvam para nós, encarnados, e dos nossos irmãozinhos desencarnados, que com certeza também participam desses estudos. Obrigada, Deus, por tudo, pela vida, pela saúde. Obrigada por seu amor. Que assim seja. Muito obrigada. Hoje é o nosso 42º encontro para o estudo das parábolas. Estamos caminhando um passinho de cada vez, às vezes meio aos trancos e barrancos, mas vamos indo. Nós estamos na parábola do banquete nupcial, ou também conhecida como a parábola do festim das bodas. Na semana passada, nós fizemos a leitura da parábola, já levantamos alguns dos seus componentes e também fizemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec trata desta parábola. Ela é narrada somente no Evangelho de Mateus, já preenchemos um pouco desse roteiro, e em relação às leituras, tem bastante coisa para a gente ver sobre essa parábola. Então, na semana passada, já pegamos o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec trata dessa parábola. E hoje nós vamos ver a parábola, o livro do Karl Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, depois o do Rodolfo Caligares, depois os livros Irmão e Instrumentos do Tempo. Eu não sei se vai dar para ler todos, mas se der a gente lê, porque Irmão e Instrumentos do Tempo são de Emmanuel, Leis Morais da Vida é de Joana de Ângeles e Missionários da Luz é de André Luiz, tá bom? Então, pelo nosso roteirinho aqui, a Margarete vai começar com Parábolas e Ensinos de Jesus, então eu vou sair aqui do PowerPoint e também vou parar de compartilhar, né, para aquele probleminha que às vezes acontece com alguns que estão, sobretudo, acompanhando pelo celular, às vezes tem alguns probleminhas ali de não visualizar a página quando a gente muda de arquivo. Então, vamos lá. O primeiro texto é de Karl Schutel. Não há necessidade da gente ler a parábola novamente. Ela é um pouquinho extensa, então acredito que nós já tenhamos ali a parábola na mente. E a Margarete, então, pode começar para nós, Margarete, aqui a partir desse parágrafo aqui do cristianismo. Isso mesmo. Boa noite para todo mundo. Boa noite. O cristianismo, como o espiritismo, representa a celebração das bodas de um grande e rico proprietário, cujo pai não poupa trabalho, sacrifício e dinheiro para dar à festa o maior realce e dela fazendo participar o maior número possível de convivas.
E para que todos se fartem, se satisfaçam e se alegrem, o Senhor das bodas apresenta-lhes lauta mesa com variadas iguarias, não faltando música, e discursos que exaltam o sentimento e a inteligência. Olha o foco aí que o Caibá já está dando, né? Certo, certo. Ele faz essa figura, coloca a figura do casamento, coloca a figura de uma festa, de uma coisa alegre, onde não falta comida, música, Isso, alegria, mas sentimento e inteligência, isso. né? Só uma coisinha que eu esqueci de comentar, Margarete, é que essa parábola, ela é narrada por Jesus quando ele se encontrava em Jerusalém, lembrando que o capítulo 21 de Mateus, ele conta as parábolas dos dois filhos, depois a parábola dos maus lavradores, e depois essa parábola do festim das bodas, tudo no templo, ou seja, foi numa pancada só que ele narrou essas três parábolas. Então, ele se encontrava no templo em Jerusalém, logo depois assim, dias depois, né, ao longo do tempo, em que ele entra, entre aspas, triunfalmente em Jerusalém, né, já estava ali se aproximando a época da sua paixão, do seu sofrimento, tá bom? Então, vamos adiante. E aquilo, né? Veio a primeira, veio a segunda, aquela Isso, propaganda da Gillette, né? isso. Uma... E também me lembrei agora que a semana passada ficou uma questão que fica claro para a gente, né? Que o proprietário é Deus, que o filho é Jesus, que vai dar se comparou uma grande festa de bodas, de como se alguém estivesse casando. Então fica claro para a gente que o noivo é Jesus, falta descobrir quem é a noiva, certo? Então vamos lá. Olha, essa frase que importante. As Ah, iguarias representam os ensinos espirituais. sim, Assim como as iguarias, satisfazem e fortalecem o corpo, os ensinos espirituais, mantêm e vivificam o espírito. sem dúvida. Então, ele está reforçando o que ele faltou ali, o que ele falou ali em cima, né? Música, comida, alegria, mas também sentimento e inteligência, né? Uhum. A parábola das bodas é uma alegoria, uma comparação do que se verificava naquela época com o próprio Jesus Cristo. Os primeiros convidados foram os doutos, né, os inteligentes, Uhum. os ricos, os sábios, os aristocratas, os sacerdotes, porque ninguém melhor do que estes estavam em condições de participar das bodas, fazer-se representar naquela festa soleníssima para a qual o Rei dos Céus, sem medir nem pesar sacrifícios, havia mandado à terra o seu filho, de quem queria celebrar condignamente as bodas. Até aí tudo bem, né? Os primeiros convidados foram o Caibá já dá a versão dele, né? Os Sim. instruídos, né? Os que tinham conhecimento, os sábios, os aristocratas, os sacerdotes, né? Estavam melhor preparados. Aí vamos lembrar o que eles fizeram, né? O que aconteceu na parábola, né? E quem poderia melhor apreciar Jesus Cristo e participar de suas bodas, admirando a grande sabedoria do Mestre, seja na cura dos enfermos, seja nos prodigiosos fenômenos de materialização e desmaterialização por ele operados, como a multiplicação dos pães e dos peixes, a manifestação do Monte Tabor, a dominação dos elementos e suas sucessivas aparições depois da morte? Quem estava mais apto para compreender o Sermão do Monte
o sermão profético, o sermão da ceia, seus ensinos, suas palavras, desculpem, parábolas, senão os doutores, os rabinos, os sacerdotes? Porque eles já tinham todo um conhecimento da lei mosaica. Sim. Eles tinham os livros, né? Os profetas, todos os livros de cor salteado, né? Seriam os pescadores, os carpinteiros, os roceiros, as mulheres incultas? Infelizmente, porém, o que aconteceu ontem é o que acontece hoje. Esta gente, toda ela se dá por excusada, por desculpada, Sim. por liberta, sabe? Não é para mim. Sim. Uns porque tem que trabalhar no seu campo, outros do seu negócio, outros ainda há, como acontece com o sacerdócio romano e protestante, que agarram os servos encarregados do convite, ultrajam-nos e se os não matam, é porque temem o Código Penal que vigora na época nova em que nos achamos. Então, até aí a gente está questionando, né? Sim. Quem é que tinha maior capacidade? O povo inculto, privado de tudo, de entender os ensinamentos de Jesus, ou os sábios, né? Uhum. Que fará o Senhor desta gente que não quer ouvir o seu chamamento, nem aquecer aos seus reiterados convites? Quem é o culpado, ou quem são os culpados de estarem atualmente festejando as bodas, indivíduos sem competência nenhuma para a execução dessa tarefa? Olha as perguntas, hein? Uhum. Quais são os responsáveis por haverem tomado lugar na mesa do banquete, até pessoas sem o traje nupcial, sem a veste apropriada para tal cerimônia? Leiam a parábola das bodas, os senhores padres e senhores doutores, os senhores ministros, os senhores que andam transviando seus ouvintes e ledores com uma ciência sem base e uma religião toda material, sem provas, sem fatos, sem raciocínio. Digam, quem tem a culpa da decadência moral, da depressão da inteligência e do sentimento que se verifica em toda parte? Se a parábola das bodas não tivesse sido proferida para as eminências religiosas e científicas do tempo de Jesus, serviria perfeitamente para as de hoje, que repudiam e combatem o espiritismo. Entretanto, o fato é que os indoutos, eu achei tão bonita essa palavra, os não inteligentes, né, os não conhecedores, os pequenos, os humildes de hoje, como os indoutos e humildes de ontem, estão levando de vencida toda essa pleiade de sábios e portentosos. E mesmo sem letras, sem representação e sem veste, auxiliados pelos poderes do alto, estão concorrendo eficazmente para que as bodas sejam bem festejadas e concorridas. O que é que eu entendi aqui, né? Primeiro foram chamados os inteligentes, os sábios, os sacerdotes, sim, quem conhecia as leis. Eles, sim, deram desculpas, assim como nós damos muitas desculpas hoje também, né? Para ir para o campo, para fazer isso, para cuidar da parte material, para cuidar do... Mas os não sabedores, os simples, os humildes, os mais simples, é que estão se fazendo, mais se mostrando mais aptos a participar deste casamento. Num resumo grosseiro aqui, antes de entrar na veste, a veste também faz parte, né? Todos, sim, até o fim.
Uhum. Então, assim, grosseiramente, né, tirando o que ele joga lá, mas vale a pena que todos façamos essa reflexão para a gente perceber, desculpe, o tanto de desculpismo que a gente dá para a gente não fazer parte dessas bodas, né, dessa festa de alegria e de conhecimento e de inteligência. Sim. Então, vamos ver o que ele fala aqui sobre a veste nupcial, que faz parte da parábola. Era costume antigo, aliás, como hoje ainda é, usar para cada ato ou para cada cerimônia uma roupa de acordo com o ato ou a cerimônia que se vai assistir. O preconceito de todos os tempos tem determinado o vestuário a ser usado em certas e determinadas ocasiões. É assim que não se vai a um enterro com uma roupa clara, como não se vai a um casamento com um terno de brim. Né? A gente não vai na piscina de terno e muito menos Sim. numa festa de formatura de maior, né? Bom, Uhum. aproveitando essas exigências sociais, muito preconizadas pelos escribas e fariseus, igualmente pelos doutores da lei e sacerdotes, Jesus, ao propor a parábola das bodas, deu a entender que, para o comparecimento a essas reuniões, fazia-se mister uma túnica nupcial. E aquele que não estivesse revestido dessa roupagem seria posto fora e lançado às trevas, onde haveria choro e ranger de dentes. Naturalmente, por haverem esbanjado tanto dinheiro em coisas de nenhum valor, de preferência a túnica de núpcias. Bem assim, por terem perdido o tempo em coisas inúteis, em vez de tecerem, como deviam, a túnica para comparecer às bodas. Então, vamos lá. Jesus aproveitou todo o convencionalismo, o amor ao exterior, né, o apego à exterioridade dos judeus, né, pela roupa X, pelo não sei o quê, pelo laço aqui do lado de cá, o não sei o quê, o enfeite do não sei o quê que eles tinham, toda aquela ritualística de paramentos que os judeus tinham, né, que os sacerdotes, os fariseus tinham, né, esse culto, essa percepção exteriorizada, essa interpretação exteriorizada das leis judaicas, né, para mostrar, para colocar a veste aqui. Mas a veste, né, essa veste nupcial que Jesus quer falar, era exatamente para cutucar mais uma vez os judeus que ali estavam, né, no templo ainda mais, né, como esbanjando dinheiro em coisas sem nenhum valor, deixando de lado, né, de preferência, né, deixando de lado mesmo a túnica das núpcias, né, essa perda de tempo com os atos exteriores, do que com o preparo interior, né, que vai nos vestir realmente. Olha lá, a veste de núpcias simboliza o amor, a humildade, a boa vontade em encontrar a verdade para observá-la. Ou seja, a pureza das intenções, a virgindade espiritual. Olha a descrição da veste nupcial do Caibá, né? Sim. O amor, a humildade, a boa vontade, a nossa boa vontade em encontrar a verdade, através do estudo, do conhecimento, da vivência, a nossa pureza de intenções e automaticamente a nossa pureza espiritual. Uhum.
o interesseiro, o mercador, o astuto, o tartufo. Tartufo é um indivíduo hipócrita, enganador, que, embora convidado a tomar arte nas bodas, está sem a túnica, sem o preparo interior, sem este amor, sem esta humildade, sem essa boa vontade, sem essa pureza de intenções. Não pode ali permanecer, será lançado fora, assim como será posto à margem o convidado a um casamento ou cerimônia que não se traje de acordo com o ato a que vai assistir. Há bem pouco tempo, vimos por ocasião de um júri numa cidade vizinha, houve o juiz convidar um jurado para se compor, só pelo fato de achar-se o mesmo com a roupa de brim claro. O jurado foi posto fora, visto não estar vestido com a veste de juízo. Mais uma vez representando a exterioridade. Mas o culto ao exterior, que os sacerdotes, os escribas, os fariseus ali, para quem que estavam ali só de olho, né, no que Jesus, e de ouvidos bem atentos ao que Jesus falava, para, mais uma vez, cutucar essa exterioridade com que eles tratavam todos os assuntos divinos. Mas a definição do Caridá, para mim, é assim, maravilhosa, né? Como sendo o amor, a humildade, a boa vontade de encontrar a verdade, né? Pureza de intenções. Como esteja o evangelho disseminado em todos os meios sociais, o que, aliás, constitui um dos sinais frisantes do fim do mundo, só mesmo os homens de má vontade, os orgulhosos, enfatuados e de espírito preconcebido, ignoram seus deveres de humildade para a recepção da palavra divina. A estes não garantimos êxito feliz quando comparecerem ao banquete da espiritualidade, que se estará realizando no mundo todo, no consórcio do céu com a terra, dos vivos com os mortos, para o triunfo da imortalidade. Dar-se-á, sem dúvida, com esses turiferários do ouro e turibulários. Nossa! Eu fui atrás de saber o que é isso e eu achei a mesma, como sendo a mesma coisa. A pessoa que leva o turíbulo nas missas festivas, que é o incenso, né? O incensório, né? Mas eu vi também, ele é sinônimo também de adulador, de bajulador. Então, vamos lá. Me perdi aqui. Dar-se-á, sem dúvida, com esses aduladores do ouro, né? Sim. E bajuladores. O que disse Isaías em sua profecia? Ouvirão e de nenhum modo entenderão. Verão e de nenhum modo perceberão. Sim. Justamente ao contrário, auguramos a todos os que, fazendo-se crianças, quiserem achar a verdade para abraçá-la e tenham um firme propósito de o fazer, esteja ela com quem estiver e onde estiver. Tal é a lição alegórica das bodas e da veste de núpcias. Então, eu acho que aqui nesse finalzinho, o Caibás somente nos convida a tratar do nosso interior, das nossas, do nosso aperfeiçoamento, do nosso burilamento, da nossa busca pela veste
sabe, deixando o lado exterior, né, deixando de lado, de perceber, de pegar os ensinamentos de Jesus com esta com seu olhar exterior, como os fariseus faziam, ou como nós, enquanto fariseus, fizemos, né? Toda vez eu me coloco na posição de um fariseu. Então, a gente deixar de lado essa exteriorização dos ensinamentos de Jesus e percebê-la e levá-la para o nosso interior, para o nosso campo interno, e tratar, cuidar e preparar a nossa veste, como o Carvalho falou, simbolizando o amor, a humildade, a boa vontade de encontrar a verdade, a pureza de intenção e a pureza espiritual. E eu acho que foi isso, Maruísa. É isso mesmo, Margarete. Esse texto, dessa vez, esse texto está mais tranquilo, né? Do que o que a gente leu anteriormente lá dos maus lavradores. E tá bem claro aqui para a gente, tanto a parábola propriamente dita, quanto essa questão da veste de núpcias. Mas também ainda continua valendo a nossa pergunta. Já entendemos que o noivo é Jesus, falta descobrir quem é a noiva, né? Porque a festa de casamento, na época, era a festa mais importante que existia para um jovem ou uma jovem, né? Então, vamos descobrindo aí aos poucos como que as coisas estão funcionando. Muito obrigada, Margarete. Sim, né, Maruísa, para as pequenas aldeias. Hoje a gente mora numa cidade grande, onde de repente a gente não se conhece, né? Mas naquele tempo, a gente precisa se colocar naquele tempo. A gente está falando nem de Jerusalém, que era uma cidade grande comparada às tantas aldeias que tinham ali, né? Então, o casamento era um evento, né? Sem dúvida. Era um evento de porte, né? Muito bom. Vamos, já descobrimos aqui com o Carbar que quando ele fala lá naquele trechinho, na parte anterior lá, Margarete, acho que logo no comecinho, vamos ver se eu consigo lembrar aqui, peraí, ó. Aqui, ó, as iguarias representam os ensinos espirituais. Então, já aprendemos aqui que os comes e bebes aqui, representado na parábola, na verdade se referem aos ensinos que Jesus estava trazendo para aqueles ouvintes de Jerusalém. E a gente vê como são diferentes as parábolas que ele fala em Jerusalém daquelas que ele falava de uma maneira tão poética lá na Galileia, né? Muito bem, muito obrigada, viu, Margarete? Mais alguma coisinha? Não, tudo tranquilo, já falei demais. Então, tá ótimo. Então, nós vamos passar agora para o livro Parábolas Evangélicas, do Rodolfo Caligares, e quem vai fazer a leitura para nós é a Valéria. Não precisa ler de novo a parábola, né, que assim a gente ganha tempo, e vamos ver o que Rodolfo Caligares, qual é a análise que o Rodolfo Caligares faz dessa parábola. Pode começar, Valéria. Boa noite a todos, boa noite, Maroísa. Boa noite. Parábolas, como sabemos, são narrações alegóricas, encerrando doutrina moral. Jesus, pedagogo emérito, recorria frequentemente a elas, já porque era a melhor maneira de interessar os seus ouvintes. Já também porque sabia que é muito mais fácil assimilar e reter qualquer ensinamento quando materializado, isto é, objetivado através de um enredo, de que quando ministrado de forma subjetiva, na parábola em tela, o rei é Deus, nosso Pai Celestial, e o festim de bodas, é claro, simboliza o reino dos céus, cujo advento coube a Cristo, Jesus anunciar e preparar pela pregação do seu evangelho. Os primeiros convidados são os hebreus,
pois a eles é que foram enviados os primeiros emissários, ou seja, os profetas, anunciando-lhe a vinda do Messias, bem assim exortando-os a que se arrependessem de seus erros e se conduzissem de forma mais condizente com as leis divinas reveladas no Monte Sinai. A palavra desses emissários, porém, não encontrou receptividade entre os hebreus, que eles desprezaram as advertências e exortações. Não o bastante a má vontade manifestada por eles, à semelhança da parábola, envia-lhes Deus o próprio Jesus, a fim de lhes recordar e aperfeiçoar o conteúdo daquelas leis, cuja observância lhe daria a conhecer o estado de alegria e gozo espiritual, que constitui o reino dos céus. Todavia, sobremaneira preocupados em conseguir vantagens puramente materiais, os hebreus aspiravam à hegemonia política do mundo. Escusaram-se do novo, sendo que alguns, enervando-se com tal insistência, não só repeliram a mensagem do Cristo, como ainda o ultrajaram e o imolaram na cruz. Continua a parábola dizendo: diante disso, o rei enviou exército contra os assassinos, que foram exterminados, bem assim, queimada a sua cidade, o que aconteceu aos hebreus posteriormente à crucificação de Jesus. Todos o sabem, corresponde exatamente a esse trecho da narrativa. Foram trucidados pelos romanos, e sua capital, Jerusalém, foi quase totalmente destruída. Depois mandou o rei convidar a todos quantos fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus, o que significa que o evangelho seria pregado a todos os povos, pagões e idólatras, e que estes, acolhendo a boa nova, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados, que se mostraram indignos deles. Não basta, porém, ser convidado, quer dizer, não é suficiente dizer-se membro desta ou daquela igreja para tomar parte no banquete celestial. Faz-se necessário, como condição expressa e indispensável, estar-se revestido da túnica nupcial, isto é, possuir aquela pureza, mansietude e bondade que caracterizam os verdadeiros cristãos. Os hipócritas, os que se comprazem na indecência, os belicosos, os que defraudam e sacrificam seus semelhantes, os que vivem exclusivamente para si, indiferente às dores e às aflições do próximo, estes, embora convidados a participar das bodas, serão encontrados sem as vestes adequadas e, pois, não poderão permanecer entre os demais, sendo lançados fora. Eis porque disse Jesus, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Bom, a parábola fala sobre o festim de bodas que simboliza o reino de Deus. O significado está relacionado ao convite que Deus fez às nações para a comunhão eterna com ele através do seu Filho, Jesus, né? Jesus, ao contar a parábola das bodas, depois de alguns chefes de sacerdotes, líderes religiosos, terem questionado a sua autoridade. Esses líderes estavam cheios de inveja, rejeição, já tinham até decidido matar Jesus. Só precisavam de pregar alguma cilada, que ele dissesse alguma blasfêmia para matá-lo, né? Esses emissários são inúmeros profetas que o Senhor enviou, os emissários, né? Os convidados iniciais são sacerdotes judeus e líderes religiosos. A razão da rejeição é que eles só pensavam em bens materiais, que os negócios eram mais importantes. Não apenas recusaram, como mataram os servos que emitiram o convite. Depois tem todas as pessoas que foram convidadas depois, as boas ou más, sem distinção. Aponta para a missão de todos que creem anunciar as boas novas a todas as pessoas, né, para levar as mensagens de Jesus, né. Essa túnica nupcial, ela representa a pureza, a mansietude e a bondade, que caracterizam os verdadeiros cristãos. Os que se encontram sem essas vestes são as pessoas indiferentes, alheias às aflições do próximo e às dores, né?
Então, nós precisamos receber novas vestes, viver conforme as leis de Deus. Precisamos nos despir dos nossos preconceitos, do nosso orgulho, do nosso ego e deixar o Senhor nos vestir conforme seus ensinamentos. Jesus ensinou a parábola dizendo: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Somente serão escolhidos aqueles que, aceitando o convite, agradam o rei e honram o filho. Essa é a minha explicação, Maroísa. Tá ótimo, Valéria. E assim como o texto do Caligares, aliás, do Carver Schutel, esse aqui também está fácil de entender. É porque a impressão que a gente tem que está mais fácil para entender, porque afinal de contas, desde o capítulo 21, nós estamos lendo parábolas que são muito semelhantes, nas quais fica muito claro de que os judeus tinham uma tarefa, um compromisso espiritual com aquele povo, e inclusive os demais, mas não estavam cumprindo a sua tarefa no campo espiritual. Então, aquilo que Jesus está dizendo aqui, fica fácil da gente entender hoje, mas também continua se aplicando para nós, né? Não somente para aqueles que corresponderam, que ouviram Jesus falando, como ele diz aqui, quando ele fala a palavra desses emissários. Espera aí, acho que agora não sei se foi aqui ou se foi lá no do Carbar Schutel. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Acho que não, acho que é isso mesmo. Não, tá certo. Não tô falando bobagem, tô viajando. Mais alguma coisa, Valéria? Alguém quer fazer algum comentário a respeito desses dois textos? Da parte espiritual, Maroísa, os espíritos que estão ligados à matéria, né, à vida material, né, que recusam, né, por causa dos seus negócios, né? Sim. Esses ensinamentos. E também o que aconteceu, como pergunta, né? Quantas e quantas vezes Jesus também não está chamando a gente para esse banquete, ou seja, uma festa, mas é uma festa espiritual, né? E a gente está sempre enrolando, dando mil desculpas, e assim vai uma vida depois da outra, e a gente não vai crescendo. Então, dessa vez, nós chegamos no Espiritismo. E aí? Né? Então, aí, agora a encrenca vai ser grande se a gente não souber aproveitar essa oportunidade, certo? Sim. Muito bem, gente. Então, obrigada, Valéria, por mais esse texto. A gente ainda tem um tempinho. Agora nós vamos pegar a leitura do livro Instrumentos do Tempo e para fazer a leitura eu vou abrir a mesma coisa, gente. Eu vou sair daqui, eu vou parar de compartilhar, porque agora eu vou mudar de tipo de arquivo, porque eu pego o texto de outro lugar, tá bom? Então, vamos lá de novo. Compartilhar, agora é aqui, ó. Peraí, não é bem aqui. É aqui lá onde a gente costuma pegar os textos do Chico Xavier. Então, nós vamos fazer agora essa leitura, e quem vai ler para nós é a Vilmara, com o capítulo 24. O interessante é que tanto Emmanuel quanto os demais que interpretam essa parábola, eles se apegam mais justamente às últimas palavras de Jesus, muitos os chamados e pouco os escolhidos. Eles falam mais sobre essas palavras de Jesus. Pode começar, Vilmara. Vilmara está com um probleminha de áudio? Desculpa, eu achei que eu tinha liberado o microfone, mas eu não tinha, desculpa. Vamos lá. Tá. Chamamentos. Aguça os ouvidos e assinalarás os múltiplos chamados do Senhor
ao testemunho de serviço em teu próprio aperfeiçoamento cada dia. Os apelos do céu ressoam por toda a parte, sem palavras, sem abalo, sem ruído. Repara, é a dureza de coração que te convida ao exercício da piedade. É a dor que te pede reconforto balsamizante. É a calúnia que te reclama o esforço heróico do perdão com absoluto esquecimento do mal. É a sombra que espera por tua lâmpada acesa na inspiração do bem. É o cipoal da discórdia que te aguarda a bênção da harmonia. Não ouvides que o Senhor apela para a tua bondade e para a tua compreensão, para a tua paciência e para a tua capacidade de servir em todos os ângulos do caminho. Aqui é uma esperança frustrada. Ali é um desafio do sofrimento que, em nome dele, te pedem confiança e conformação. A voz do mestre vibra no santuário doméstico, na oficina em que te confias a conquista do pão, no templo de tua fé religiosa, na via pública. Fala-te de 1000 modos diferentes nos amigos, nos parentes, nos companheiros e nos desconhecidos que cruzam com teus passos pela primeira vez. Levanta-te cada manhã e prepara a acústica da própria alma, a fim de lhe registrares as sugestões, e não te esqueças de que, se souberes escutar o divino mentor nos diversos chamamentos de cada hora, chamamentos à ação digna, à sublimação dos sentimentos, ao dever bem cumprido e à atitude da reta consciência, em breve te elegerás escolhido para o conceito dos servidores divinos na glória superior. Em verdade, o dono da vinha convida os operários da sementeira e da seara indistintamente para o trabalho comum. Entretanto, o esforço e o devotamento, a boa vontade e o sacrifício do cooperador são as forças que o destacam para a eleição a que deve e pode erguer-se. Muitos chamados e poucos escolhidos, proclamou o Divino Mestre, e que todas as criaturas estão na Terra chamadas à construção da luz, mas só aquelas que se consagram às próprias obrigações na execução dos divinos desígnios podem atingir a vitória dos que persistem no bem até o fim. Emmanuel. Eu percebia isso no texto. É como se Emmanuel estivesse falando para a gente assim: primeiro, ouve o que tem dentro de você, a sua dureza. Para que serve essa dureza de coração? O que está te levando a essa dureza de coração? O que a dor está te ensinando? A calúnia, a sombra. Como que você percebe isso dentro de você e o que você pode fazer para modificar esses sentimentos? Aí, você modificando esses seus... O que tem aí dentro de você, você vai ter mais... uma capacidade maior de enxergar os próximos desafios com mais esperança e com mais confiança em Deus, né? Porque a gente saiu do quarto da gente, é o desafio da nossa vida, né? Onde a gente estiver, aqui ele fala, em casa, no trabalho, nas igrejas, na rua, em todo lugar aparecem os desafios. E se a gente não está fortalecido internamente, a gente acaba só fazendo besteira, né? Só acaba metendo os pés pelas mãos. E
E quando ele fala aqui, que fala-te de 1000 modos diferentes, eu digo que a gente deve prestar atenção nos anjos que Deus manda para a gente. Porque às vezes a gente está com um problema, alguma preocupação guardada ali para a gente, e de repente uma pessoa do nada vem e fala uma frase, faz um comentário que você fala, puxa, era isso que eu estava precisando ouvir. É isso que vai me ajudar. Então, é isso que a gente precisa. Os nossos ouvidos, né? Eles têm que estar abertos para perceber esses mensageiros, né, de Deus. Que mais? E para esse escutamento, né, interno que faz com que a gente desperte, não é à toa. A gente simplesmente não vai acordar, legal, eu sei como é que isso funciona. Mas para que a gente está tendo toda essa ajuda? Não é simplesmente para saber e ficar de braço cruzado. Eu acho que aí sim, aí a gente vai ter que trabalhar, né? Ajudando as outras pessoas, entendendo, para fazer a nossa luz brilhar. E junto a gente fazer a luz do outro brilhar também. Sim. Né? Quando ele fala aqui, eu acho assim, a gente acordou de manhã, abriu os olhos, é um chamamento. Quer dizer, Deus está ali, ó. Você acordou, você tem algo importante para ser feito. Então, o que a gente. Aí vai depender do quê? Vai depender da gente trabalhar, se esforçar cada dia mais para ser um escolhido de Deus. E aí a gente vai seguindo a nossa caminhada até ficarmos estrelinhas, todas brilhantes, brilhantes. É isso, Maruí, Se Deus pessoal. quiser, se Deus quiser, de um tempo que ainda só Ele sabe, chegaremos lá, né, Vilmara? Com Né? certeza, E quando, chegaremos sim. e quando fala assim da gente participar desse banquete, às vezes a gente fica pensando assim que são grandes sacrifícios que a gente precisa fazer. Mas Emmanuel mostra para nós aqui que é no dia a dia mesmo, com tudo aquilo que nos sucede. Ele colocou aqui, olha, a dureza de coração, a dor, a calúnia, a sombra, a discórdia. Isso acontece na vida de todos. Então, são as justamente nas contrariedades da vida que nós temos a oportunidade de mostrar que estamos nos esforçando para participar de um banquete divino, né? E fazer jus, fazer merecimento a um aperfeiçoamento espiritual, que aqui é representado pela veste nupcial, né? Mais alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que dá tempo de ler mais um, e eu vou pedir agora, eu vou sair daqui desse texto e vou passar para o outro, também do Chico, que se chama Irmão. E o assunto é o mesmo, é a questão do... É um livro curtinho, só com 20 capítulos, e embora eu tivesse colocado lá que era o 8º capítulo, mas não é o 8º, na verdade é o 10º capítulo que fala dos chamados e escolhidos, tá bom? Muito obrigada, Vilmara, e na sequência agora, quem faria a leitura seria o Albertinho. Você pode ler para a gente, Albertinho? Boa noite a todos. Posso Boa sim. noite. Escolha. Chamados e escolhidos não constituem expressões que se ajustam unicamente ao quadro das revelações vertidas do céu para a terra. Observemo-las no campo da experiência comum,
de vez que toda criatura é escolhida para expressar os elementos chamados por ela mesma a substancializar o centro da própria vida. Quem coleciona as labaredas da tentação é escolhido para inflamar o incêndio da angústia. Quem busca os espinhos da estrada é escolhido para guardar o espinheiro no coração. Quem anota desapontamentos e amarguras é escolhido para capitanear o desânimo. Quem se esforça por estudar e aprender é escolhido para guardar o conhecimento superior e transmiti-lo aos semelhantes. Quem se esmera no cumprimento das próprias obrigações é escolhido para representar a força do progresso. Quem busca estender as flores da bondade é escolhido para colher os frutos da simpatia. Serve à fraternidade e refletir-lhe-ás a glória imperecível. Exalta a fé pura e converter-te-ás em base de confiança. Teus mais íntimos pensamentos são ímãs vigorosos, trazendo-te ao roteiro as forças que procuras. Não te detenhas na tristeza que te angariará desencanto, nem te confines à revolta que te imergirá o coração nas correntes da indisciplina. Esquece todo o mal, para que o bem te enobreça o caminho. Não ouvides que o tempo infatigável dar-nos-á, hoje e sempre, o lugar que nos é próprio, porque a vida escolher-nos-á para a treva ou para a luz, segundo a nossa própria escolha. Emmanuel. Ou seja, é um texto que fala, né, dos chamados e escolhidos, né? Então, isso condiz exatamente, né, com a nossa própria conduta e desejo, né? Se eu me conduzo, se eu ajo sempre voltado para o bem, né, eu vou ser chamado e vou ser escolhido para justamente colher, né, os frutos daquela ação boa que eu agi, que eu empreguei, né? Agora, se eu tenho o pensamento e se eu tenho a ação voltada para o que não é bom, né? É claro que eu vou ser escolhido, então, para representar, né? Ele deu aí para a gente vários exemplos, né? Principalmente lá no comecinho, né? Ele colocou vários exemplos, né? Por exemplo, lá, quem busca os espinhos da estrada vai guardar um espinheiro no coração. Quem anota desapontamentos e amarguras vai capitanear o desânimo. Ou seja, são vários exemplos, né, de ação, de conduta, e principalmente do que nós estamos levando no coração nosso, né, para daí sermos chamados de acordo com esse sentimento, né? Você pode colocar no 11, Maroísa? Sim. Ó, o 11, né? Novamente, a gente, na sexta-feira, fez o comentário sobre pensamentos, né? No estudo de leitura. Novamente, ele coloca aqui, agora é Emmanuel, na sexta era André Luiz, agora é Emmanuel, coloca que os seus mais íntimos pensamentos são ímãs, vigorosos, né? Ou seja, está usando o mesmo tipo de analogia, né? Os nossos pensamentos são ímãs vigorosos, trazendo-te ao roteiro as forças que procuras. Então, Sim. é justamente sobre isso, né? Vou ser chamado, vou ser escolhido de acordo com esse roteiro que eu
vou traçar em cima, né, baseado nessas forças que procuramos, né? Então, é um texto, né, que nos leva a muita reflexão, justamente para nós pensarmos e analisarmos o como estamos agindo hoje. Isso. É isso. Obrigado. Nós que agradecemos, Albertinho. Fica muito claro para a gente nessa lição, como na anterior, e também a de Caligares e de Karl-Barth, que esses chamamentos, eles ocorrem nas coisas mais consideradas como mais insignificantes do nosso dia a dia. Nós não precisamos ocupar nenhum cargo, seja na casa espírita, seja em qual templo religioso for, para realmente nos dedicarmos ao bem. E Emmanuel traz vários exemplos aqui, onde nós somos convidados a fazer uma coisa, mas como não estamos ainda realmente em busca dos bens espirituais, escolhemos fazer outra, né? Como ele diz aqui, olha que bonito isso, né? Até o 8 ele faz tudo pelo lado negativo. Aliás, é isso mesmo. Aqui, a partir do 6, aliás, a partir do 6 que ele pega só as colocações positivas, e até o 5 ele coloca só os apontamentos, as escolhas do lado negativo. Então, ele fala escolher o desânimo, escolher guardar o espinho no coração, escolher o incêndio da angústia, a angústia constante, enfim, pelas nossas más ações, nós somos chamados, mas acabamos escolhendo justamente o lado difícil, o lado negativo. E depois ele mostra aqui as atitudes positivas. Quem se esforça por estudar e aprender é escolhido para guardar o conhecimento superior e transmiti-lo aos outros. Quem se esmera no cumprimento das próprias obrigações é escolhido para representar a força do progresso. Por isso que o texto da lição é escolha. Não é um verbo aqui, é um substantivo. Nós somos responsáveis por aquilo que escolhemos no nosso dia a dia, nas ações mais insignificantes, e muitas das quais a gente sequer presta atenção. Então, eu agradeço pelas leituras desta noite, já estamos chegando no finalzinho aqui do nosso tempo, ainda temos o texto de Joana de Ângeles e o trecho do livro Missionários da Luz, onde também fala dessa questão dos chamados e escolhidos. A Joana de Ângeles também se pega nestas palavras de Jesus, e se der tempo, daí na próxima semana a gente começa a preencher o significado espiritual dos elementos dessa parábola. Mas lembrando, nós não temos pressa alguma, tá bom? Então, já terminando aqui o nosso tempo, a prece final também vai ficar por conta do Albertinho. Por favor, Albertinho, encerrando aqui para nós. Queridos irmãos, com os pensamentos elevados, em harmonia com a alta espiritualidade, vamos agradecer mais uma vez esse domingo que se encerra e essa semana que se inicia, que o nosso bondoso Pai nos oferece para que possamos mais uma vez trilhar o nosso caminho, né, rumo a praticar a caridade e distribuir amor. Que Jesus abençoe as nossas escolhas, né, e que o chamamento do Pai fale no nosso coração. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Então, mais uma vez, queridos amigos, agradeço a companhia de vocês, que tenhamos uma boa noite, um bom descanso, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.